Bem-vindos a mais um episódio do Head2Go Cast, o podcast sobre comunicação, sobre carreiras em comunicação, que fala de pessoas que estão no início ou no meio da carreira. A gente acha importante trazer aqui esse aspecto, né, o aspecto de pessoas que ainda não estão lá no auge, são grandes diretores de criação, diretor de criação. A gente quer pegar as pessoas que estão no começo e no meio da carreira, para que outras pessoas que estão no mesmo estágio se identifiquem e vejam as angústias, os problemas, as alegrias de todo mundo. Hoje nós temos aqui 3 pessoas, 2 redatoras e o mentor delas, que fez o processo de mentoria na RCC, na nossa comunidade criativa. Então, hoje a gente estará aqui com a Mai Schwab, redatora da Soco. Tudo bom, Mai? Tudo certo, e você? Tudo 10, tudo 10. Muito legal estar aqui hoje. Com a Gil Fogaça, que também é redatora, ela está na UMAP do BDO. E aí, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. E a gente também está aqui com o mentor delas na comunidade, na RCC, o Enzo. O Enzo Tsunahara, ele é diretor de criação da F2 e ele foi mentor do processo delas todo. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta que a gente sempre faz, eu vou começar com a Gil, fazendo essa pergunta. Gil, como é que você... o primeiro contato falou assim, nossa, eu quero fazer faculdade de publicidade, eu quero trabalhar com comunicação, eu, particularmente, você sei que você fazia faculdade, mas assim, como é que foi assim, despertou a Gil para comunicação, para publicidade? Como é que você falou, putz, eu quero fazer isso na vida? Então, desde criança, eu tinha mania de assistir muito comercial antigo com os meus pais, né? Meus pais gostavam muito de pegar aquelas playlists super longas de YouTube e ficar tocando todos os jingles famosos da época, tudo quando era comercial. Então, assim, já era aquela criancinha que cantava o jingle da Pernambucanos, cantava o jingle de Cobertores Paraíba ou qualquer coisa do tipo. E isso foi ficando na minha cabeça por muito tempo. Mas na época de ensino médio, o que eu queria mesmo fazer era artes visuais. Só que eu tinha muito medo de mercado no Brasil. Sei que não é bem o país que valoriza tanto assim a carreira de artista plástico. E aí parei para pensar, bom, eu ainda posso brincar um pouco com isso dentro de publicidade, né? E até teve uma professora minha da escola mesmo que me aconselhou mesmo a ir para publicidade. Lembro dela ter virado para mim e falado, eu acho bem a sua cara você fazer isso, sim. Acho que seria uma decisão legal para se tomar. Aí fiz vestibular, passei, comecei PUC Paraná e foi isso. Cheguei na faculdade, aproveitei assim o máximo que pude lá dentro, fiz parte de bastante núcleo estudantil, tentei exercer ao máximo assim a profissão durante o curso, mas comecei estagiando como mídia, depois que fui virar criativa. Mas esse também é a história mais pra frente aqui nesse episódio. Beleza, só quero complementar, depois eu tenho que botar até na descrição do roteiro. A Gil também faz tipologias, ela tem os tipos da Gil, e você está com outro projeto também, aquele projeto do Instagram. Depois eu quero conversar com você. E depois tem uma outra coisa que eu lembro, que você no começo do curso estava na dúvida de ser diretora de arte, redatora. Eu lembro bem disso, até de conversas que a gente teve e tal, mas isso fica mais para frente também. Falar com a Mai. Mai, a mesma pergunta que eu fiz para a Gil, como é que você falou assim, cara, eu vou fazer faculdade de publicidade, no teu caso, que eu sei que você também teve aula com um grande amigo meu, que é o Frank Engelbert, que a gente até falou muito sobre ele. Como é que surgiu essa vontade? Pô, vou trabalhar com publicidade. Já queria criação desde o começo? Como é que era? Isso é muito engraçado, porque eu não sabia, não tinha nem ideia do que era publicidade quando eu estava no ensino médio, decidindo o que ia fazer. Eu achava que eu ia ser advogada. Só que eu sempre, não faz sentido nenhum, nem combina comigo isso. E aí eu lembro que eu fui numa feira de profissões, e no mesmo horário tinha direito e publicidade, palestra lá. E eu falei, cara, eu sei o que é direito, eu não faço ideia do que é isso, publicidade e propaganda. E eu fui ver, e quem estava apresentando até era o Fábio Feltrin, que foi um grande personagem na minha trajetória, que é um cara muito convincente, e ele realmente me convenceu a fazer publicidade pelo que ele falou aquele dia, que ele é diretor, eu não lembro o que ele é. Coordenador do curso, quando a gente começou o curso.
coordenador do curso de publicidade na PUC. Enfim, ele me convenceu e eu, na verdade, fui convencida porque tinha aula de fotografia no curso e eu adorava tirar fotos. Era tipo, nossa, eu vou ser fotógrafa. Só que eu sempre quis escrever também. Eu sempre quis escrever, não, eu sempre escrevi muito e eu sempre tive uma conexão muito forte com a escrita. Então, eu entrei na publicidade por conta da fotografia. Eu descobri que não era isso que ia me fazer feliz. E, tipo, no segundo ano de faculdade, eu descobri que existia redação publicitária. Quando eu descobri isso abriu muitas portas para mim. Eu falei, cara, se dá para escrever e ser, né, ganhar dinheiro com isso, então é isso que eu quero fazer. Então, e muito maneiro, tipo, descobri isso tão cedo também, porque a partir do momento que eu cravei que eu queria ser redatora publicitária, eu dediquei minha vida para isso, sabe? Então eu fui atrás de estágio, eu consegui estagiar na agência da faculdade, que é onde o Frank era meu DC, e tipo, muito rápido já consegui entrar em agência em Curitiba, e isso foi muito maneiro e importante para mim, tipo, ter essa clareza muito rápido. Só vou complementar aqui, vocês fizeram a mesma faculdade, hoje vocês dividem apartamento em São Paulo, né? Vocês já eram amigas na faculdade, se conheceram na faculdade, se conheceram depois, só para matar a curiosidade antes da gente falar com eles aqui. Não, a Gia é minha veterana, é isso, né? Ela tipo, é mais do que minha veterana. E a gente até se conhecia, tipo, eu sabia que ela sabia que eu era, alguma coisa assim, porque a gente tinha até amigos em comuns e tal, mas a gente se conheceu mesmo na rede e isso já foi, tipo, quase depois, não tinha terminado a faculdade ainda, mas a gente já. Eu lembro que acho que a primeira vez que a gente conversou mesmo foi no Festival do Clube de Criação, em 2019, em São Paulo. A gente tava na fila de alguma coisa, uma última palestra, entrega de prêmio, não sei o que foi. E a gente começou a conversar de Red Hook, e falando, não, curte, esse curso é super legal de criação, você vai adorar, e não sei o que, a gente conhece um monte de gente no mercado. E aí deu no que deu. A partir daí a gente não se largou mais. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Os dois tentando não falar e falar, desculpa. Eu lembro disso, que rolou, a gente tava com um amigo, eu tava com um amigo meu, inclusive, e o meu amigo conhecia ela, e aí a gente começou a trocar ideia, e tipo, nossa, você fez PUC? E a gente começou a conversar, e tipo, foi daí. Eu tava como embaixadora do clube nesse festival, pela PUC. A Mai fez T11, né? Mas eu lembro isso porque tá aqui no meu. O da Gil, acho que a Gil fez antes, né? Do que a Mai. Eu lembro porque tá no meu WhatsApp que a gente conversou antes do. Por isso que eu lembro. Eu lembro o número das turmas. Eu não ia lembrar. Minha primeira até 9, acho. Acho que é. Enzo, conta pra nós, você, como é que você começou, como é que você decidiu, como é que ele falou, vou fazer publicidade, eu quero trabalhar com criatividade, eu quero trabalhar com, sei lá, conte como foi o começo disso. Eu brinco que eu não decidi até hoje. Eu lembro que, sei lá, quando era criança, minha mãe me meteu no Kumon, aquele negócio que é meio tortura, meio escola de matemática, assim. E aí até até o começo do colegial, assim, eu queria fazer engenharia. Aí tinha aquelas visitas, fui lá na Unicamp, acho que era de mecatrônica, aí robozinhos, tal, funcionando. Pô, como é que esse troço funciona? Os caras falaram, não, isso tudo é baseado nas 3 leis de Newton e tal. Falei, não quero fazer isso não. Fui embora. Aí eu fui lá, do lado tinha o pessoal de música, conversei com o pessoal de música. Na época, eu tinha uma banda e eu estudava no conservatório lá de Sorocaba, morei em Sorocaba, né? Aí também chegou uma hora, 17 anos, meu pai tinha um bar, eu trabalhava com meu pai, assim, e eu falei, agora ou eu estudo pro vestibular ou eu estudo para ser músico. Tipo, o vestibular de música tinha uma prova muito específica e tal. No conservatório, o professor falou, se você se dedicar, você consegue, mas você vai ter que aí respirar a música e tal. E eu não conseguia conciliar as 3 coisas. Aí eu lembro que meu raciocínio foi, cara,
músico eu posso ser um músico de banda e ter sucesso, ou ser um músico de qualquer outra coisa. E tendo contato assim com as pessoas do conservatório, tipo, eu sabia que tem música que é muito bem sucedido, mas o cara, sei lá, guitarrista do trio elétrico da Ivete Sangalo. O cara é um músico, sei lá, virtuoso de jazz, mas ele é o guitarrista do trio elétrico da Ivete Sangalo. Eu pensei, eu vou ser feliz sendo o guitarrista do trio elétrico da Ivete Sangalo? Não, então acho que eu não gosto de música. Eu gosto de ter uma banda, sabe? E aí foi também eliminatória. E aí eu prestei vestibular para um monte de coisa diferente, de relações internacionais até mediologia, assim. Mas as duas que eu passei foram em publicidade. E eu já sabia que eu estava no caminho da comunicação. E aí eu lembro que eu escolhi, não, então vou fazer Casper, quis fazer Casper, passei na Casper e fui. Não sabia como funcionava uma agência. Meu, o único publicitário que eu conhecia era o Washington Oliveto, assim, que eu conhecia de nome. Fui, meu, de cabeça, mas a faculdade foi muito positiva na minha vida, assim, fiz muitos amigos e muita gente me influenciou positivamente, então eu só peguei o bonde e fui, assim. Então eu descobri que eu curtia meio quando eu já estava no meio de tudo, sabe? E como é que você foi para essa área mais de criação, né? Porque faz a faculdade, pode ser mídia, né? Começa a fazer, tá? E você era músico, talvez, pô, tenha a parte de RTV, de produção, ou ter uma produtora de áudio e tal. Como que você falou assim, não, cara, eu quero trabalhar com criação, na área de criação? Então, eu acho que no começo, assim, quando eu fui apresentado aos departamentos, eu falei, não, eu quero ir na criação. Só que quando você chega numa sala de publicidade no primeiro ano, fala, quem quer a criação? 90% levanta a mão, depois a galera vai debandando, né? E era um desses. Mas eu acho que sempre teve algo meu de querer me expressar de alguma forma. E eu gostava muito de escrever. Quando eu era criança, assim, eu desenhava muito, mas eu desenhava bem mal, para ser sincero, mas passava muito tempo desenhando. Então eu sempre achei que tinha algo ali. E aí eu fui tentar. Eu comecei tentando ser diretor de arte, não deu certo, eu era muito ruim. Mas eu consegui um estágio assim, então foi o jeito que deu. Mas depois, quando tive a oportunidade de ir para redação, aí eu descobri que era o que eu tinha mais facilidade, o que rolou melhor para mim, assim. Mas até hoje eu acho que eu sou um diretor de arte frustrado, assim, porque eu posso não ter toda a ciência, o craft dos diretores de arte, mas eu gosto tanto de ver coisa bonita, assim, tipo, eu fico só vendo o portfólio de diretor de arte, designer, e fico lá babando. Acho que duas coisas, né? Estamos 4 redatores aqui. Todo redator gosta de dar pitaco em layout. Não conheço um redator que não gosta de dar pitaco em layout, né? E a segunda coisa, já que você falou do assunto, então vou puxar o assunto com a Gil aqui já. A Gil ela tem talento para ser diretora de arte, ela faz as fontes lá. Como é que foi esse momento? Tá? Eu estou na área de criação, eu quero ser diretora de arte, mas eu também posso ser redatora. Conta, porque acho que pode ser a dúvida de muita gente depois que já definiu a área, né, de criação, mas fica nessa dúvida. Então, esse caminho aí para a criação foi longuinho, assim. Eu lembro que eu entrei na faculdade, eu achava também que ia ser criação, ainda mais que queria virar artista, então foi óbvio, criação que tá mais próximo disso. Mas aí na época eu tive uma experiência muito legal com os professores na faculdade, então comecei a pegar um bode muito grande da área. Sim, todo mundo ficava falando, porque você vai perder todas as suas noites trabalhando, porque você vai ter vida social, e não sei o que. Eu falava, o quê? Eu não vou ter uma profissão dessa, não quero nem saber. E aí acabei indo pra mídia. Acabei gostando de mídia, não sei explicar exatamente o que foi que me pegou. Eu acho que era muito essa ideia de poder fazer pesquisa e entender o que encaixa melhor para um cliente ou para o outro, de uma campanha dentro de um orçamento X. Tinha alguma coisa nisso que eu achava muito legal. Sempre gostei muito dessa coisa de gerenciar tarefas, de ser meio multitarefa nesse sentido, assim. Só que eu fui descobrir um pouquinho mais pra frente, quando tava fazendo a TCC, que talvez não fosse bem isso que eu queria fazer pro resto da vida. Fiquei pensando, eu acho que criação ainda me desafiava mais, sabe? Eu ficava com a sensação, assim, até na mesma época eu cuidava da comunicação do diretório de estudantes da faculdade. Então, eu percebia que eu passava
o tempo muito mais feliz pensando no toda a parte de social deles do que fazendo conta para orçamento e fazendo display e coisas do tipo. Então, assim, bem no ano do meu TCC ali, meio parando de estagiar e começando o TCC, eu falei, meu Deus, não é isso que eu queria. E foi dessa forma que eu acabei indo procurar a Red, porque pensei, bom, eu não passei toda a minha faculdade pensando no meu portfólio, então eu preciso de um. Então, eu fui conversar com a Celinha, realmente eu sabia que era criação, eu não sabia se era redação, se era direção de arte. E aí, entrei no curso, a Celinha me deixou fazer cada etapa do curso, alterando o cargo, né? Então, os primeiros 4 jobs, eu acho, do curso, fui fazendo um como direção de arte, outro como redação, direção de arte e redação. E a conclusão que eu tive foi, mesmo que eu soubesse mexer em qualquer tipo de software de edição, eu não conseguia chegar no resultado que eu queria das coisas com arte, mas com texto eu conseguia. E foi até uma realização engraçada de ter, assim, porque eu também agora era uma criança que gostava muito de escrever. A lembrança de aniversário dos meus 10 anos foi um livrinho com as redações que eu fiz na escola. Então, eu falei, gente, por que eu ainda tô na dúvida de escrever ou não, assim? Eu lembro de conversar disso com o Zana mesmo, lembro de conversar no curso, lembro dele me mostrar pastas de vários redatores, assim, até um dos meus favoritos segue sendo um dos que você me apresentou, que foi o Fernando Pelizaro. Então, assim, até hoje, tudo que eu vejo de trabalho dele, assim, é muito como um guia, assim, muito como um norte que eu tenho como redatora. Então, foi desse jeito, assim, na hora que eu decidi, falei, tá bom, agora eu vou fazer só todos os trabalhos como redatora, deu no que deu e cá estamos. Legal. Falei com o Pelisa hoje, vou falar para eles. Falei hoje com ele. Ele é um mega redator, uma mega pessoa. Coração bom demais. Bom, vamos lá. Queria que vocês contassem, vamos falar com a Mai, contasse, como é que foi o começo da mentoria? Por que escolheu o Enzo? Porque tem aquele match, né? Aquela coisa assim, né? Um escolhe o outro e tem que... Então, assim, o que a Mai viu no Enzo e logo depois o que o Enzo viu na Mai, depois a gente passa para a Gil. Pode ser? Eu vou tentar lembrar, faz tempo. Mas eu acho que quando surgiu a oportunidade de fazer a mentoria, era um momento que eu estava inquieta. E assim, eu sou uma pessoa inquieta por natureza. E eu tava, acho que a minha principal angústia era que eu tinha perdido um pouco da pira em publicidade. Eu não estava mais conseguindo achar um motivo pelo qual eu ainda estava aqui criando, sabe? Por que eu quero fazer isso? Por que minha vida vai ficar aqui? Sabe? Tipo, eu entrei numa crise existencial no trabalho. E acho que uma coisa que me preocupava um pouco também é que todos os lugares que eu passei antes de estar na Soco eu tinha a sensação de que o próximo passo já estava me esperando, sabe? Então, tipo, eu tinha isso no horizonte. Beleza, eu tô aqui, mas eu tô construindo isso daqui para estar em tal lugar, ou para fazer tal coisa. E na Soco eu não sentia isso, e isso me deixava, tá, se não for aqui, vai ser aonde, sabe? O que eu vou fazer na minha vida se aqui não der certo? E enfim, me deixava muito agoniada. Aí a mentoria surgiu exatamente nessa fase da minha vida. E eu lembro de ver o nome das pessoas que tinham lá e pensar, cara, eu não quero escolher alguém porque essa pessoa tem muitos prêmios, ou porque essa pessoa vai me pilhar de novo, ou porque, sei lá, o nome dessa pessoa, se eu falar, todo mundo conhece, sabe? Sem querer, pelo amor de Deus, não tô jogando ninguém pra baixo. É só, tipo, o pensamento que eu tive. Aí eu comecei a fuçar as pessoas e, tipo, realmente dar uma olhada e ver o que fazia sentido, que me brilhava os olhos, sabe? Pra ver se tinha alguma coisa ali que eu me conectava. Porque eu acho que também tem esse detalhe. Eu acho que as pessoas, elas são... Eu gosto da conexão que eu tenho com as pessoas. E eu não queria, tipo, escolher só por escolher, sabe? E aí eu lembro de ter visto o LinkedIn do Enzo e uma coisa que me chamou a atenção, assim, no que estava escrito, era que ele já tinha sido nômade digital. Não sei se é bem nômade digital, mas era, né? Passou um tempo viajando. E aí, quando eu li isso, eu fiquei, cara, eu faria isso. Eu faria isso. Eu acho que é por aqui que eu quero entender, tipo, como que eu vou
pensar na minha carreira, sabe? E isso é até engraçado, porque acho que a gente nunca falou sobre isso na mentoria, nunca foi um detalhe. Mas esse foi talvez o principal motivo pelo qual eu tenho escolhido ele, porque eu me conectei com isso. E acho que nessa conexão surgiu uma coisa muito maneira. Então, acho que foi um pouquinho daí que rolou. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que você fez. Sim. Agora é a vez do Enzo contar o que viu minha mãe lá e falou assim, opa, vai ser minha mentorada. Não, e olha como o match é perfeito, assim. Inclusive, pode ficar tranquila, mas eu entendi muito bem o que você estava falando e por isso que eu falo que o match é perfeito. Porque quando a gente recebe a lista de pessoas, né, que estão interessadas em ter a mentoria com a gente, enfim, se meus dias fossem infinitos, pegaria muito mais gente para ter esse papo. Mas eu fiquei pensando em pessoas que eu realmente podia ajudar, assim, esse foi o meu critério, assim, pô, alguém que eu olho e eu sinto que eu posso ser útil para a pessoa. Esse foi o meu principal critério. E até conhecendo um pouco dos nomes, às vezes você olha e você fala, essa pessoa tem alguém mais habilitado que eu para conversar com o objetivo dessa pessoa. E quando eu olho o perfil, isso vale tanto para Michael quanto para Gil, assim, olho o perfil e falo assim, já tá bem, já tá numa agência legal. Eu quase que pulei, assim, falei, meu, não precisa de mim, sabe? Vai falar com o Rafael Gil lá, vai falar com esses caras e... Mas eu falei, não, vou ver todo mundo, para ser justo. E lendo os objetivos, e isso até que a Mai falou, assim, dela tinha a coisa da pira mesmo, ela estava num momento de energia baixa, assim, e tinha muito sobre um senso de propósito com o que fazia, sabe? Isso me pegou demais, porque eu já tive no lado de estar numa agência super legal, acontecendo um monte de coisa, mas bater essas questões existenciais, assim, então eu falei assim, bom, eu sobrevivi a isso, cada pessoa tem uma trajetória, mas eu também conheci pessoas que tiveram esse mesmo questionamento e ninguém é igual, né? Cada um toma um rumo. Tem gente que saiu da carreira, tem gente que continua com muito mais afinco. Então, assim, eu sabia que, de alguma forma, a minha experiência podia conversar com esse sentimento que ela tinha na época e, às vezes, alguém super gabaritado, super premiado, poderia ter o efeito contrário. Um mindset de alguém que nunca passou por isso e que sempre foi super apaixonado e super tudo deu certo na carreira e ganhou prêmio e conseguiu essas realizações e talvez puxasse ela para esse lado quando na verdade eu teria simpatia de entender mesmo, tipo, não, eu sei como é que é, calma aí, vamos pensar direitinho se você tá com um pé dentro, um pé fora e depois a partir disso a gente vê como procede. E assim, pelo menos do meu lado, acho que foi muito rica a troca. Eu achei bem legal isso, só fazendo um comentário aqui, porque, né, quando você está começando a carreira, você coloca algumas agências, né? Tem umas agências de primeira prateleira, Soco, Almap, tem, né? E às vezes você chega, você fala, meu Deus, é aqui, cheguei, e agora? Né? Você não tá... Caralho, tá. E o que vem depois, que nem a Mai falou, né? E dá um frio na barriga, porque eu conquistei o objetivo, estou na agência de primeiro escalão, de primeira prateleira, e daí, né? O que vem depois disso? E aí, então, vamos passar falando em agência de primeira prateleira, a Gil está lá na Almap. Como é que foi? O que chamou a atenção do nome do Enzo? Eu quero falar com o Enzo, eu quero que ele seja meu mentor. Por que surgiu também, né? Você já estava na Almap, acho que quando, né? Esse processo de mentoria. Pô, eu quero fazer a mentoria. Você quer falar, Mai? Você está fazendo assim com o dedinho? Fala, Mai, fala. Então, tem uma coisa bem importante nisso, que eu não sabia que a Gi estava com o Enzo na lista dela, e ela não sabia que ele estava na minha também. Eu tenho certeza que a gente não sabia. Tô para revelar aqui que não era isso aí, não. Não.
Na verdade, o que aconteceu? Vamos por partes. Por que escolhi fazer mentoria? Eu tava num período na UAP que eu tava muito atolado de trabalho. Eu tinha saído de um 2022, assim, puxadíssimo, de muitas campanhas ao mesmo tempo. E fui mergulhada, não, né? Fui realmente jogada na piscininha do... Parabéns, você vai escrever coisas em Cannes. Se vira pra aprender. Falei, bom, já era pra mim um choque ter entrado na UAP. O choque de fazer parte, enfim, oficialmente desse circuito de prêmios, pra mim foi muito, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que isso tudo veio também junto com quase um esgotamento, assim, no trabalho, assim. Eu cheguei muito perto de um burnout, isso me assustou muito. E eu tava vendo que essa relação com o trabalho, ela já não tava mais ficando tão saudável, assim. Isso começou a me questionar muito sobre o meu lugar dentro da agência, me fez questionar sobre o que eu queria da carreira. Ficava pensando, nossa, eu já tinha, às vezes, vontade de trabalhar fora, mas... E aí, o que eu tenho que fazer aqui ainda pra ir pra fora e tudo? E foi tantas questões, tanta coisa na cabeça, que eu achei que era uma boa ideia, de fato, conversar com alguém, né? Com alguém que tivesse bem mais experiência do que eu no mercado. E aí eu lembro a gente soltar os nomes dos mentores. Lembro que a gente tinha montado um grupo com alguns amigos que também fizeram mentoria na mesma época, a Mai tava junto. Eu lembro que ela falava, pô, não sei pra quem escolher, não sei em quem começo, assim, isso é uma característica minha que eu não sei, às vezes, se é uma defeição ou se é uma coisa ok, mas eu sou um pouco indecisa. Então eu ficava, não sei quem escolher, eu não sei quem eu vou. E eu lembro que em algum momento a Mai falou, cara, eu tava vendo o perfil do Enzo e achei muito legal. Eu falei, opa, vamos dar uma olhadinha, por que não? Eu falei, meu Deus, achei muito legal, vou colocar assim. E aí eu coloquei, tipo, eu lembro de ter aberto o LinkedIn, aberto pasta, enfim, tudo. Falei, cara, gostei, vou colocar na lista aí sim. E aí deu no que deu. Assim, foi muito engraçado, assim, porque realmente a Mai foi falando assim, não, eu acho que a gente não sabia. Eu falei, gente, mas eu tenho certeza absoluta de que eu acabei chupinhando a lista da Mai. E a Mai espalhou fake news aqui, 5 minutos atrás, espalhando fake news aqui. Tem que regulamentar esse troço mesmo, senão é um absurdo. Eu não tinha ideia, eu não lembrava disso, de verdade. Tipo, tanto que eu lembro do Enzo contando, tipo, você quer meus mentorados, você, a Gil, você quer ver que, tipo, a Gil e Giovana, que mora comigo, e aí a gente até zoou, tipo, você quer que... Às vezes entrava uma e depois ia outra, um negocinho, a gente ficava zoando essas coisas. Eu não lembrava disso, de verdade, de verdade. Enzo, sua vez, conta o que você viu na Gil e como é que foi. Já vamos começar a falar do processo de mentoria, né? Da Gil, depois a gente vai para mais, mas o que você viu na Gil? Como é que. Né? Você vê como não tem coincidência, viu? Mas a Gil também foi parecida, assim, eu falei, nossa, ela tá na UMAP. Que eu posso agregar ali? Não sei, vamos ver se eu achar que não posso agregar, deixa pra lá. Mas eu lembro que ela também falou sobre ter ideias que impactam positivamente na vida de outras pessoas. Isso estava enfim, no perfil dela descrito. E para mim é uma coisa que importa muito e que nem sempre, tipo, eu nunca trabalhei na UMAP, né? Então não sei como é que as coisas funcionam lá e cada gestão é uma gestão, enfim. Nem sempre os lugares dão essa oportunidade ou tem pessoas com essa visão de é publicidade, mas dá pra gente fazer umas coisinhas legais, assim, não só para prêmio, mas impactar positivamente na vida das pessoas. E, pô, os trabalhos que eu tenho mais orgulho da vida, assim, foram nesse sentido. Então eu meio que falei, cara, se ela quer ganhar prêmio, ela tá no lugar certo. Agora, de repente, eu posso contribuir um pouquinho mais para essa coisa, então, de senso de propósito e tal. E a gente foi amadurecendo, né, durante a mentoria, algumas coisas também de como lidar com essa carga de trabalho. Acho que foi importante também. Eu tive uma época da minha carreira que eu estava assim, no momento, no lugar certo, com muita ambição, então não pisava no freio e assim, se a gente queimar muito, né, muito combustível também, uma hora a gente não consegue mais seguir para onde a gente quer. Então, foi um papo também muito de entender os próprios limites, estabelecer os próprios limites, conseguir se comunicar e comunicar suas necessidades. Assim,
preciso de um tempo para fazer isso agora, sabe? Tipo, não é falar não, mas é conseguir se organizar e entender o momento de pisar um pouquinho no freio e também não ficar toda hora forçando o motor, que uma hora quebra, né? Então, eu achei bem legal que talvez do lado de fora, assim, você não veja muito o que mudou na Gi, mas eu tenho certeza que no lado de dentro, assim, mudou muito no curso de um ano, assim. Às vezes a gente conversava, os problemas não desaparecem, né? A mentoria não é para isso. Mas às vezes eu escutava a Gil falar e eu pensava, caramba, meu, essa menina amadureceu tanto em um ano. E óbvio, né? Não é só o trabalho da mentoria em si, é um trabalho muito que ela fez consigo mesma, mas eu fiquei muito admirado, assim. Meu Deus, apresentou tal problema e ela veio e já expôs de uma forma diferente, já falou sobre os planos dela, então achei muito legal. Gil, fala um pouquinho disso, dessa transformação. Cara, a mentoria com o Enzo, ela me pegou num ano que provavelmente foi um dos anos mais difíceis de profissão, assim. Foi um ano de entender sobre o desacelerar, né, sobre essa pisada no freio, e entender que isso não é uma coisa negativa também. Que a gente sempre vê todo mundo tão correndo atrás de tudo, tão indo atrás de tudo, e eu me sentia culpada de precisar dessa desacelerada, assim. Eu sentia que eu ficava meio que devendo um pouco de criatividade para as coisas, sabe? Eu sentia que não estava sendo criativo o suficiente no meu trabalho, não estava entregando o suficiente. E ia ficar com a impressão de que recebia menos trabalho para fazer por causa disso. E aí passei por uma troca bem sofrida de dupla também na agência, então tudo isso acabou contribuindo para deixar minha cabeça não a melhor do mundo, assim, para encarar a profissão, sabe? Então foi muito bom ter esse apoio do Enzo nisso, assim, a gente conversou demais sobre as coisas, sobre como eu podia levar isso para os meus chefes também, como é que podia ser essa conversa, como é que seriam as coisas. Foi quase uma segunda terapia. É como se eu tivesse terapia 2 vezes na semana, uma com a psicóloga, uma com o Enzo. E, assim, ajudou demais, assim, deu para começar esse ano agora com a cabeça mais leve, sabe, mais centrada, ter ideia exatamente do que eu precisava e saber comunicar isso direito também lá dentro, né, porque é difícil quando a gente não tá num cargo de gerência ou coisa do tipo, da gente conseguir manifestar as coisas que a gente quer, né, chegar no seu chefe e falar, então, ou pedir uma pausa ou pedir para acelerar, sabe, a gente sabe que são conversas que no começo deixa a gente um pouco desconfortável, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente pensar com carinho no que precisa dizer e ser honesto. Porque no fim das contas eles esperam que a gente seja honesto também, assim. O ideal mesmo é que você esteja num lugar que seus chefes esperem sua honestidade. Então, se isso não estiver acontecendo, provavelmente está no lugar errado. Então, assim, não é o lugar certo para você, né, no caso. Mas foi muito isso, assim, foi um apoio emocional muito grande, assim, para poder encarar as coisas. E outra coisa muito importante, foi uma lição que eu tento lembrar sempre, assim, para todo dia, é aprender também a celebrar as coisas boas, assim. Acho que celebrar as conquistas não importa o tamanho delas, assim, porque a gente tem mania de diminuir um pouco as coisas e não tem que ser assim. Então, assim, qualquer coisa legal que vai acontecendo, eu tento levar isso, sabe, para um lugar de, meu Deus, eu preciso comemorar sim isso, que é o que meio que restaura a vontade de continuar na profissão. Assim, se a gente não começa a comemorar as coisinhas pequenas, um job que foi aprovado, sem ter que voltar tanta operação. Poxa, consegui gravar com a produtora que eu queria. Ah, esse trabalho conseguiu ir pro ar. Ou, nossa, esse trabalho ganhou um prêmio. Então, assim, qualquer uma desses tamanhos qualquer proporção de conquista tá valendo comemorar, né? Então, isso foi uma lição muito valiosa, assim, que eu tive na mentoria. Muito legal, muito legal. Mai, conta um pouquinho como é que foi o processo, daí o Enzo fala mais um pouco, e depois eu quero que vocês papeiem, vocês três aí, contem coisas legais, histórias, essas coisas. Eu acho que, como eu disse, eu cheguei num momento bem confuso, assim, e talvez uma das primeiras coisas que eu tenha dito era, tipo, tá, será que eu não quero virar psicóloga? Eu quero fazer, tipo, eu queria, tipo, precisava de outra coisa, ver outra coisa, sei lá, tava com essa sensação. E aí o Enzo me acalmou, porque ele me trouxe a clareza, assim, de que, na verdade, a gente pode ser múltiplo. Eu posso me interessar por psicologia e eu posso fazer psicologia se eu quiser, mas eu
tipo, não vou deixar de ser publicitária por causa disso, sabe? Não preciso deixar de ser uma coisa para ser outra. As pessoas podem ser várias coisas, sabe? Isso foi muito maneiro, porque aí eu comecei, tipo, nossa, caraca, é verdade, eu não preciso largar o que eu tô fazendo para fazer outra coisa, eu consigo estudar um pouquinho aqui, acalmar a minha inquietude e tal. Isso foi bem maneiro. E acho que uma coisa bem importante que eu aprendi nesse processo também, e que eu repeti essa semana, inclusive, várias vezes, é que não necessariamente o meu propósito na publicidade é criar, sabe? Tipo, tá aqui só porque eu gosto de criar. Eu percebi que eu gosto de estar aqui por causa das trocas que eu tenho com as pessoas. E isso é muito valioso pra mim. Então, tipo, por que eu tava na pira de fazer psicologia? Porque eu ia trocar com as pessoas, sabe? E, tipo, nossa, mas o meu dia inteirinho eu troco com as pessoas. E isso foi muito importante, tipo, ter essa clareza mesmo. E aí, diante de várias outras turbulências que aconteceram, que o Enzo bem fala que não pode perder um capítulo da minha vida, não pode parar de falar comigo uma semana que já vai mudando as coisas. E sempre foi assim, minha vida sempre foi assim. Ele me ajudou a ter muito mais maturidade e clareza dos meus objetivos e calma para pensar nas coisas e tomar decisões de uma maneira madura e entender os cenários e conseguir de fato, tipo, entender o que talvez seja melhor para mim no momento certo, sabe? Foi bem maneiro e bem esclarecedor. Fora, tipo, todas as trocas que a gente teve sobre a vida no geral, porque acho que eu tava num momento também que várias mudanças estavam acontecendo na minha vida e a gente conseguia, tipo, passar sobre as mudanças e, tipo, falar sobre elas e eu também, tipo, tinha terapia no mesmo dia e chegava numa profundidade, assim, muito maneiro. Coisas muito maneiras. Só tenho a agradecer. Eu falo, tenho muita sorte, assim, das pessoas que cruzam o meu caminho. E cruzar com essas duas é parte dessa sorte, assim. Eu não vou ter sorte em loteria, eu não vou ter sorte em várias outras coisas. Eu brinco com isso com a minha esposa, aliás. Ela já ganhou umas coisas em sorteio, sabe? Vai num hotel, ganha um jantar, não sei o quê. Comigo nunca acontece. Mas, por outro lado, eu tenho essa sorte, assim. Eu cruzo pessoas incríveis e no processo de mentoria a gente aprende e reaprende, né? Então, uma das coisas assim que me marcaram mesmo foi quando a Mai voltou e falou que entendeu o processo dela, assim. Entendi como eu crio melhor, entendi como eu fico pilhada, que tem justamente a ver com essa troca com as pessoas e de agregar as pessoas e trabalhar junto. Então, isso para mim foi uma coisa que deu muita alegria na época, assim, que, tipo, foi, acho que até bem no começo, assim, da mentoria, mas eu falei, nossa, já valeu demais que, tipo, ela entendeu o processo dela, assim, eu demorei muitos anos para entender o meu, então isso me trouxe muita alegria. E isso que a Gil falou até de comemorar as conquistas, meu, gente, a coisa que, assim, eu falei muito, eu falo muito, mas ultimamente eu tava numa situação que eu mesmo não tava agindo assim. Tá sendo um ano assim incrível, mas muito corrido, e aí você não tem tempo às vezes de parar. Muita concorrência, muito trabalho, e aí você não para falar assim, cara, mas olha a mudança que a gente está fazendo, olha a transformação dentro de uma conta, olha como a gente cresceu dentro desse cliente. E às vezes a gente está tão bitolado em um resultado, vamos dizer assim, algo que a gente quer materializado, que a gente não vê como o processo está sendo rico. E para mim é isso, assim, eu tô num processo hoje muito novo na minha carreira, assim, que tentar dar minha cara a uma agência, sabe? Tipo, quando você chega e tem muita coisa a ser feita, porque, tipo, a agência é um pouco mais nova, e passou por um processo um pouco diferente de outras agências, e ser uma das principais lideranças mesmo da criação. Tipo, hoje eu e o meu duplo, a gente é mesmo, hierarquicamente falando, óbvio, a gente é o teto. Então, assim, é um desafio muito grande porque não é só sentar, pegar um briefing, resolver, fazer uma campanha e botar a campanha no portfólio. É mesmo
crescer dentro do cliente, conseguir conquistar certos tipos de trabalho, trabalhos maiores e depois tentar conquistar outros tipos de cliente. Então, é um trabalho muito mais a longo prazo. Se a gente não parar e olhar o que está sendo conquistado, assim, mês a mês, semana a semana, a gente não tem fôlego para ver o longo prazo. Então, é muito importante. Esse processo de mentoria também faz muito bem, assim, para a gente que está... parece que a gente que está orientando, mas a gente está sendo orientado ao mesmo tempo. Quando a gente tem que falar dos outros sobre alguns processos que a gente já passou, às vezes a gente entende os processos que a gente passou, que a gente nunca tinha parado para processar. Vai ficar estranha essa frase. Tudo isso. Muito legal. E eu acho engraçado que as duas falaram um pouco de terapia e mentoria, assim, e óbvio, são duas coisas totalmente diferentes. Mas quando eu fazia terapia, um dia eu parei e tive um insight, assim, a terapia é como se fosse uma escola, assim, só que eu pago para aprender sobre eu mesmo, sabe? E eu acho que a mentoria é esse lado do eu profissional, assim, porque assim, a gente como mentor às vezes nem faz ideia de qual é a resposta, mas só delas poderem se abrir e conversar e expor o problema delas, ter um ponto de vista diferente, não tem certo nem errado, mas é um ponto de vista diferente que dá outra perspectiva e ajuda às vezes elas a terem outra abordagem sobre os problemas. Então, acho que tem a ver não na ciência, na teoria, mas no processo em si, né, de mentoria. Vou fazer uma pergunta para as duas. É uma pergunta que normalmente eu faço e essa vai ser um pouco diferente. Mas eu sempre pergunto assim, quando que você chegou e falou, putz, deu certo, virei um criativo, virei um redator, sabe? Eu tinha tinha aquele sonho, fiz faculdade, fiz a o Red Full, fiz qualquer coisa. E vocês saíram de Curitiba, foram as duas para São Paulo. Teve algum momento eureka? Não é um momento eureka quando você fala, nossa senhora, eu tô aqui. Foi quando entrou nessa agência de primeira prateleira que a gente fala, né? Ou foi quando saiu alguma coisa? Como é que foi para vocês? Eu acho que eu não tive um momento eureka, eu fico com a sensação de que sempre tem um, sabe? Sempre vem um atrás do outro, assim. Mas acho que a primeira vez que eu fui contratada como redatora me deu muito uma sensação de, ok, agora eu sou oficialmente uma criativa. Sim, criativa no sentido de profissão de criação publicitária, né? Porque criativo todos nós somos. Criatividade é uma coisa, né, enfim, do ser humano. Mas acho que a primeira vez que eu pude entrar numa agência como redatora, me pegou muito isso de, meu Deus, tá, acho que agora eu tô de verdade exercendo a profissão que eu quero e tô num lugar diferente, assim, né, começando um capítulo novo, assim. E acho que sempre dá essa sensação também nas outras agências que eu passei, e outras conquistas também durante a profissão, mas eu acho muito legal como tem vários desses momentos, assim, então... Quando veio a proposta para o MAP também, que foi uma coisa super de surpresa, assim, eu lembro de ficar super preocupada, porque eu pensava, nossa, mas será que eu aguento? Porque, assim, era muito assustador. Eu falei, meu Deus, eu saindo de uma agência pequena de São Paulo para ir para uma agência gigantesca, que hoje deve ter, o quê? Deve ter passado de 800 funcionários, é muita gente. Então, é uma máquina gigantesca ali, né? É muito... Eu tava pensando, será que dá, assim? Será que eu tenho realmente... Tens o que é preciso para poder aguentar essa, assim. E acho que olhar para trás hoje, assim, acho que sempre olhar para trás, assim, ver as coisas que aconteceram, dá essa sensação de eureka de novo, assim, sabe? Pensando, nossa, eu cheguei ali, consegui chegar nessa agência e eu consegui fazer meu primeiro filme, que eu amava ver filme publicitário desde a faculdade. Eu consegui pôr alguma coisa na rua, eu consegui, sabe? Você vai vendo as coisas, vai subindo aquela adrenalina, aquela alegria, assim, então... Sempre que bate até um pouco essas crises assim, da profissão, eu fico pensando, poxa, mas olha o tanto de coisa que deu pra fazer em tão pouco tempo também, né? Que essa linha sempre me lembra que esse caminho foi bem precoce também. Mas é muito legal, assim, de celebrar todos esses momentinhos, todos eles terem um quê de eureka, assim, sabe? Pelo menos a sensação que eu tenho, né? A primeira coisa que eu ia falar era justamente, tipo... Tá, mas o que é dar certo? Acho que... Eu falei isso pra Gi hoje. O que é dar certo?
Não tô nem brincando, era sobre outro assunto, mas tipo, tem relação, porque é isso, tipo, a gente fica esperando uma coisa, e aí vem um pouco do que eu estava falando também, tipo, a gente fica esperando uma coisa gigante acontecer pra achar que deu certo, sabe? Não, acho que é um pouco disso, dessas coisas pequenas, de talvez acalmando a criança interior, sei lá. Mas acho que momentos que. Então, acho que eu não vou falar sobre o momento que eu senti isso, mas momento que eu senti que era muito maneiro o caminho que eu estava trilhando. Quando eu entrei numa agência em São Paulo, e eu ainda estava na faculdade, isso foi muito maneiro. Quando eu comecei a receber pasta de pessoas para ver e opinar, isso foi muito maneiro. Entrar na Soco também foi muito maneiro. E é muito louco isso, porque assim, eu ganhei um leão e mesmo assim isso não foi pra mim, tipo, caraca, deu certo. Não, tipo, achei isso muito maneiro, mas ainda acho que não é o meu deu certo, sabe? Tipo, seja lá o que é isso ainda. Talvez eu não saiba. E isso, acho que essas pequenas coisas, assim, são muito maneiras. E aí, tipo, troca com pessoas. Tá aqui. Aqui é muito maneiro, né? Pô, falar sobre a minha vida porque talvez isso inspire outras pessoas. Pô, talvez isso seja mais próximo do meu deu certo, sabe? Acho que é por aí. Muito legal, muito legal. É uma coisa que vocês falaram que é bem legal, eu fiquei fora do mercado um tempo, estou trabalhando em outros mercados, o ambiente de publicidade, de comunicação, você tem pessoas muito legais para trocar, né? A gente, é claro, assim, né, todos os lugares têm seus problemas, todas as vezes, né, mas são pessoas, tem uma diversidade de ideias, que é muito legal, né? E aí, quando você está em São Paulo, eu adorava trabalhar em São Paulo, porque assim, cara, você tinha na mesma equipe gente do Recife, gente do Mato Grosso, gente do interior de São Paulo, gente do Sul, e cara, e você saía almoçar e era muito legal, porque cada um contava uma história diferente de um lugar que você conhecia ou não conhecia, só tinha ouvido falar. Isso é muito, muito, muito legal, né? Acho que essa troca em ambiente de agência é um troço fantástico. Enzo, a gente já está aqui caminhando para o final, que já estamos quase indo para 1 hora. Conta para a gente como é que é o ser mentor. Você falou um pouco disso, né? Mas é legal assim, né? Como é que foi ser mentor no geral e mentorar as duas, a Gil e a Mai especificamente? Cara, é uma coisa que eu sempre falo pra Celinha, assim, você não sabe como você me ajudou a realizar alguns sonhos que eu tinha. E eu não sabia o que era ser mentor até, né, receber o convite e as instruções da Celinha, mas eu sentia que eu também tinha alguma vocação nesse sentido, porque na minha trajetória assim no mercado, desde muito cedo, assim, desde que eu ainda nem que ainda estava no último ano da faculdade, já vinham algumas pessoas mais novas e me pediam orientação. Eu não era um cara assim de super carreira nem nada, mas como eu já estava na área, quem pedia ajuda eu tentava ajudar, assim. Então, para mim é tipo muito gratificante mesmo, tipo o que eu esperava e muito mais do que isso, porque tem um contraponto com até que eu falei, né? O nosso dia a dia às vezes é muito estressante e o dia a dia de um criativo, assim, tem muita frustração, é 90% frustração e depois 10% comemoração, porque aí quando finalmente acaba mesmo e as coisas dão certo, a gente fica feliz. Mas todas as vezes, assim, que eu não estava num dia bom, estava cansado, tinha acontecido alguma coisa, ou não tinha conseguido resolver um problema, mas eu falava com uma das duas e eu sentia que eu fui útil, aquilo me dava um senso de realização que valia por todos os jobs entregues, valia por prêmio, valia por tudo. Assim, eu falava, bom, esse é meu prêmio de hoje, meu, consegui ajudar, conseguia ajudar elas a achar algum insight. Então, isso foi muito legal. E falando especificamente sobre a mentoria assim que a gente teve, eu com a Gil, eu com a Mari. Primeira coisa, sou muito fã dessas duas, de verdade, sou muito fã.
E foi super prazeroso, no sentido que eu me senti escutado pelas duas. Eu senti esse empenho, mas eu senti também uma transparência, tipo, você me passou essa tarefa, vou ser sincera, não rolou, não me dediquei, eu não tô bem para isso. E eu acho que também isso é importante entender que, assim, a gente não tá aqui para... Óbvio, a gente vai puxar a orelha se precisar, mas a gente não tá aqui para ficar fiscalizando o que você tá fazendo ou não. Todo o trabalho que a gente faz em conjunto é em prol da carreira do mentorado. Então, assim, o mentorado também tem esse poder de decisão do tipo, cara, eu não consigo fazer isso agora, eu não tô bem. De um encontro pro outro, às vezes falhar, tá tudo bem, mas você tem que entender que a consequência vai para você. Ou que não tô bem mesmo, tô sendo honesto comigo mesmo, é melhor não fazer do que fazer, porque acontece, tem momentos que a gente não pode forçar a barra. E eu senti muito essa liberdade. Óbvio que no começo sempre a gente tá se conhecendo, tem aqueles constrangimentos, eu não... Mas eu acho que essa via de mão dupla também foi importante, porque eu tô falando das duas como se fosse uma, porque, assim, muita coisa entre elas é bizarramente parecida. Apesar de elas serem pessoas muito diferentes de personalidade, de várias outras coisas, mas o processo foi muito engraçado, aconteceram várias coisas muito parecidas com as duas, tipo, elas acharam que queriam uma coisa, depois no final queriam outra, então teve muito disso, assim, eu ficava vendo essas coisas em comum, antes delas morarem juntas, porque também foi durante o processo, mas eu senti que ter essa transparência e deixá-las à vontade também, falar, a tarefa para você, ó, se você quiser fazer, mas não quiser me contar, eu pedia listas, pedia um monte de coisa, não quiser me contar, tudo bem, mas se você falar, eu fiz, eu vou acreditar e vambora, posso perguntar o que você tirou disso, o que você aprendeu com isso, se você percebeu alguma coisa com isso, e eu acho que essa proximidade foi muito legal, assim, porque realmente a gente teve uma relação de confiança durante um ano todo, assim, e é pra vida, né? Acabou o período, eu falei isso na despedida, assim, acabou o período que a gente combinou para ter a mentoria, e também é importante cortar o cordão umbilical, né? Tipo, mas assim, quero continuar acompanhando os capítulos da vida da Mai, que são sempre emocionantes. Quero continuar torcendo para as conquistas da Gil, que ainda tem muita coisa por vir, então assim, não sair mais da vida delas, sabe? De vez em quando eu vou encher o saco de uma das duas, de vez em quando elas também me mandam mensagem e eu acho isso, assim, demais, assim. Ganhei no final duas amigas, assim, pra vida. Eu quero comentar um negócio sobre o que eu estava falando de exercícios e tal. E teve uma coisa específica que aconteceu comigo, que ele descobriu muito rápido que eu funciono com listas. E aí todos os meus exercícios eram meus listas e eu realmente funciono muito bem com listas. E uma das listas eu lembro que foi muito específica sobre meus limites. E se esbarrou muito no, tipo, o pessoal com o profissional. E aí foi um momento que eu não conseguia lidar com falar sobre isso, porque eu precisava encarar os meus limites pessoais. E aí esse foi um dos momentos que eu lembro de ter comentado com ele, de tipo, cara, eu não consegui fazer, porque eu tava lidando com minhas questões pessoais, eu não conseguia olhar para exercício porque eu tinha que olhar para mim antes, sabe? E aí quando eu consegui, tipo, nossa, você destravou tanta coisa na minha vida, e eu acho muito interessante quando no processo de mentoria que, tipo, não necessariamente ele tinha que saber da minha vida tão pessoal, as coisas se esbarram para conseguir fluir e continuar, sabe? Então, fica aí esse adendo. Gil e Maio, queria que estamos chegando no final aqui, vocês falassem, dessem um oi para o pessoal que está começando, que está no meio da carreira, que às vezes desanima, que às vezes está no momento. Algum conselho para essas pessoas? Alguma frase motivacional, sei lá, alguma coisa assim? Eu acho que um dos conselhos que mais me ajudou, assim, que tirou muito a pressão dos ombros também, assim, aquele peso de, meu Deus, eu tenho que fazer certo na profissão, né? Foi
se inspire em pessoas que têm uma história parecida com a sua. Porque a gente tem muita mania de ficar se comparando com todo mundo, só que fulano é um prodígio e você não se encaixa nisso, fulano já estava na cidade que você quer trabalhar e você não estava, o outro sabia já o que queria fazer desde o começo da faculdade e você não. E assim, no momento que eu finalmente entrei em paz com isso e comecei a ir atrás de pessoas com histórias parecidas, isso me deu muito mais fé no meu trabalho, me deu mais fé na profissão. E tudo isso assim se converteu em ter muito mais energia para fazer acontecer do que ficar sempre pensando nisso, assim, sabe? Sempre ficar aquela angústia toda, assim, de tá funcionando para todo mundo e para mim não tá, assim. Então, acho que esse foi um dos conselhos, assim, que mais me motivou, assim, que sempre que a Celinha pede pra alguém conversar comigo também na Edbook, eu sempre falo a mesma coisa, assim. Se inspire em jornadas parecidas com a sua. E não... Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é angustiante, a gente não vê as coisas acontecendo no momento que a gente quer, mas é porque as coisas precisam acontecer no momento das coisas. E a gente entrar em paz com isso é um exercício que dói, mas é um exercício mais valioso que a gente vai ter na vida, assim, pra tudo, não só pra profissão, assim, acho que pra tudo a melhor coisa que a gente pode seguir é isso. Boa, concordo. Assino embaixo do que a gente falou. Mas uma coisa que eu queria ressaltar e que sempre que é possível eu falo também, que nenhuma verdade é absoluta. E acho que a gente, como... Até aqui, né, somos criativos, mas acho que isso funciona para qualquer área. A gente vai ouvir muita opinião, porque, assim, é muito subjetivo e muito sutil, assim, o que a gente faz, com o que a gente trabalha. Pode ser que você acerte sem querer até, sabe? Então, a opinião dos outros sobre o que você faz é a opinião dele. Então, assim, se não funciona para você, guarda no bolso, talvez um dia seja útil. Mas se não é útil naquele momento, você, né, usa um filtrinho ali, joga fora, vê o que... Eu acho que isso é bem importante para também você não jogar seu trabalho para baixo, porque, sei lá, por exemplo, quando você está mostrando pasta, você vai receber inúmeras opiniões diferentes. E aí você faz essa, né, auto-observação, assim, muito importante para entender se aquilo que essa pessoa está falando faz sentido pelo momento que você está na sua carreira. Mas é isso, sempre ter em mente que as pessoas estão falando sobre as próprias vivências e sobre coisas que elas sentem, que não necessariamente é exatamente aquilo que você sente sobre o seu trabalho e tal. E tinha outra coisa, mas eu esqueci o que eu ia falar. Então eu vou ficar com isso aí. Legal. Uma coisa, acho que bem importante que você falou, esses dias eu estava conversando com um aluno, e ele estava triste, mostrei para uma pessoa, diretora de criação de uma agência, tal, não gostou da minha pasta. Achou que não era, falou literalmente assim, que a tua pasta não é para quem quer trabalhar aqui e tal. Só que ele tinha mostrado para mais 5, 6 pessoas que adoraram a pasta dele, de agências foda também. Falei, cara, você mostrou para 6 pessoas, 5 acharam legais, fala, pô, vou te indicar, teve um cara que indicou para um amigo, eu quero que você veja. E você vai pegar essa opinião de uma pessoa, e não quer dizer que essa pessoa que não gostou da tua pasta é má pessoa, não, é uma opinião, né? O que a Mai falou, é sutil. Então, pô, pega essas 5 pessoas que também são de agências super legais, que gostaram, e fica com isso. E é normal, né? É muito isso, é muita opinião. Você vai mostrar para diretores de criação uma peça, um vai achar genial, a outra pessoa pode achar não teria isso na pasta. E tudo bem. Eu lembrei outra coisa que eu ia falar. Que junto nesse bolo, acho que uma coisa que é bom sempre ter em mente é que nada é pessoal. E para você entender que às vezes os conflitos no trabalho acontecem. Às vezes a pessoa tá num dia de merda, só deu merda no dia dela, ela vem e desconta em você e não é sobre você, é sobre ela. Então, tentar lidar com os conflitos e com as pessoas no geral, pensando que nada é pessoal. Geralmente a pessoa tá agindo de certa forma por causa da pessoa e não por causa de você. Isso ajuda um pouco porque a gente trabalha muito nesse senso de urgência e emergência, tá todo mundo ansioso, e sempre vai ter uma pessoa que vai estourar e tal, e assim, é isso, nunca é exatamente sobre você. É isso. Enzo, acho que foi, cara, queria agradecer muito você.
pelo papo e pela mentoria que você deu para essas duas pessoas fantásticas que eu já, né, ficou muito pessoal. Esse episódio é um episódio mais pessoal de todos, talvez. Teve o da Lana do Povo e da Lana do Povo e da Luana lá atrás também, mas acho que esse ficou mais emocional até, porque acho que tem uma conexão muito grande entre vocês. E queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, agradecer essas duas moças maravilhosas, redatoras maravilhosas também, e todo mundo que está ouvindo, e até o próximo episódio. Conte com a gente. Obrigado, Mai, obrigado, Gil, obrigado, Enzo, foi muito bom. Até a próxima, obrigado por acompanhar o Red Bull Cast. Valeu. Valeu, gente.